Amém, Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Deus. Porque nós somos pobres, fracos, cegos e nus, Pai. Somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, em cada momento do nosso dia. Somente o Senhor é capaz de nos levar às águas tranquilas, a termos dias de paz, a termos dias felizes, Pai, porque o Senhor é o dono, Pai, desta paz. E em Ti, Senhor, nós queremos, Deus. Em nome de Jesus. Sabe, nós cantamos agora há pouco que eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Quando nós cantamos essa canção, nós não estamos dizendo que nós não vamos parar de cantar aqui agora. Nós não pararemos, nós vamos gastar a nossa vida. Isso nos dá nós vamos gastar isso pro resto da vida. Não é só para hoje. É um processo, porque a gente vai querer parar em algum momento. Mas esse gastar das nossas vidas é um gastar de nos entregarmos todos os dias, assim como o Eric falou, começando no nosso quarto, na nossa casa. Começa lá. O que nós fazemos aqui dentro da igreja, o que nós fazemos no nosso trabalho, na faculdade, na escola, reflete aquilo que nós fazemos dentro do nosso quarto. Se nós temos uma comunhão com o Senhor sadia, nós vamos ter uma vida sadia fora do nosso quarto. Amém? Gente, pode sentar? Amém, gente? Na semana passada, nós falamos sobre Abraão, da promessa que o Senhor deu para ele. E essa semana nós não vamos dar continuidade sobre Abraão, mas nós vamos falar sobre maturidade e processos. Então, lá em Gênesis 12, 2, quando o Senhor fala para Abraão que ele vai fazer dele uma grande nação, o Senhor dá uma promessa, e essa promessa ela não se cumpre no dia seguinte. Abraão tinha 75 anos quando Deus fala isso para ele, e ele vai ter o Isaac com 100 anos. Né? Como nós falamos na semana passada, Abraão ele bate cabeça, vai para o Egito, faz Ismael, mas aquele que o Senhor queria era Isaac. Então, há um processo nisso tudo. Houve um processo na vida de Abraão para que se cumprisse a promessa do Senhor. Abraão precisava amadurecer para que o fruto viesse, para que Isaac viesse. E tem alguns pontos que muitas vezes a gente não se apega a isso, né? Mas, cara, como que se faz uma nação? Abraão não ia conseguir fazer uma nação sozinho. Ele precisava de outros junto. Precisou de Sara, de Isaac. Depois, né, precisou de Ismael, porque de lá veio alguns povos também. Não podemos fazer sozinho.
não se faz sem experiência e não se faz sem maturidade. Durante todo o processo de Abraão, ele foi criando experiência, né? Ele foi para o Egito, viu que não deu certo, voltou. Fez Ismael, viu que não deu certo, foi para o Senhor e aguardou no Senhor. Então ele foi criando experiências. E eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vivemos hoje, vamos parar para pensar aqui, cara, tudo que nós fazemos hoje demanda de você aprender algo novo, se adaptar com aquilo, e é sempre assim. Começa no primário lá, você vai para a creche, você aprende, depois os mais novinhos aprendem a andar e tudo mais, depois você vai para o ensino fundamental, você aprende a escrever, aprende a ler, e por aí vai indo, a gente sempre vai aprendendo. São ciclos, né? Aí você começa a trabalhar, você começa a aprender que é bom ganhar um dinheirinho. Mas se você não cuida, você vive duro. Aí você aprende que você precisa guardar dinheiro, né? Então, a nossa vida ela é feita de ciclos. E nós vamos aprendendo com esses ciclos. Tem tempos onde nós estamos voando, nós pensamos assim, nossa, eu estou no meu auge. Teve alguns anos atrás, deve fazer uns 5 anos atrás, eu ganhei muito dinheiro aquele ano. Massa, ganhei muito dinheiro. Falava para Jaque, esse ano nós estamos bom, hein? De verdade, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida que nem aquele ano. Mas no ano seguinte, nós vivemos numa pindaíba miserável. São ciclos, cara. Um ano você está bem, no outro você está mal. E a gente precisa aprender também nesse tempo ruim. O tempo ruim nos ensina muito. E eu quero falar com vocês sobre um cara que sofreu muito. Esse cara foi José. O carinha que sofreu, velho. José, ele tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. Ele era o filho favorito de Jacó. E os irmãos tinham inveja dele, né? Poxa, era o filho que o pai preferia, né? Geralmente, na minha casa, pelo menos, o meu pai sempre falava assim, não, eu gosto de todo mundo igual. Eu era o que mais apanhava, mas tudo bem. Eu era o que mais aprontava também, né? Então, tá tudo certo. Eu acredito no meu pai. Jacó foi vendido. Com 17 anos foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos não gostavam dele, queriam matar e depois, não, vamos só vender mesmo que já dá boa. José foi vendido. E ele vai e acaba caindo na casa de Potifar, que era um guarda, capitão da guarda real do faraó. E engraçado que, cara, tudo que José botava a mão saía perfeitamente. Saía perfeito. Tanto que Potifar falou assim, cara, você tem um donzinho aí, né? E botou ele para cuidar das coisas do Potifar, da casa de Potifar. A palavra diz que Potifar nem sabia o que acontecia ali. Mas José cuidava de tudo. O cara era bom. Aí a mulher de Potifar vai lá, dá em cima dele. Potifar carpe o gato. Deixa a capa para trás. Daí a mulher de Potifar inventa uma desculpa para o marido. Fala assim, aquele cara ali tenta me agarrar, não sei o quê, papapá. E é preso. Injustamente. Miserável. Vendido pelos irmãos. É agora preso em
preso de graça. Mas mesmo assim, ele preso, né? Ele foi vendido lá em Gênesis 37. Ele achou graça aos olhos do seu senhor, né, de Potifar, no capítulo 39. Vou dizer os versículos aqui para vocês se achando, tá? Não vamos abrir todo ele, senão a gente vamos nos prolongar muito. E lá no versículo 20 do capítulo 39, ele é preso. E ele fica lá preso. E dali a pouco chega dois carinhas lá do rei, o copeiro e o padeiro do rei. São presos também, eles têm um sonho meio louco ali. E José revela o sonho para ele. Cara, daqui 3 dias você vai voltar a servir o rei. E você daqui 3 dias vai ser morto. E se cumpriu. E José falou assim, cara, só não esquece de mim. Lembra de mim quando você, né, falou pro copeiro, quando o copeiro voltou pro rei, falou assim, cara, não esquece de mim, lembra de mim aqui. O copeiro voltou e não lembrou dele. 2 anos depois o rei tem um sonho e o copeiro lembrou de José. Ele fala pro rei assim, o faraó, quando você me mandou prender, que eu fiquei lá na prisão, teve um cara lá que revelou os meus sonhos e eu acho que ele vai dar boa. Chama ele lá que ele vai falar o teu sonho. E José vem e ele vai falar com o rei, né? Com o faraó. Lá em Gênesis 41. E, cara, iam ser 7 anos de vaca gorda. Eu passei 1 ano de vaca gorda. Iam ser 7 anos de vaca magra. Eu passei mais 1 ano de vaca magra. Meio parecido ali. E o faraó fala bem assim, cara, então eu preciso de alguém, né? O José estava explicando pro rei, ele falou assim, rei, pro faraó. Tô com o rei na cabeça hoje. Falou pro faraó, se você botar alguém para cuidar de todas as coisas, faz assim, faz assim, faz assim. Ele falou para o faraó o que ele tinha que fazer. E o faraó falou assim, mas quem nós vamos pôr para fazer isso? Faz o seguinte, já que você falou tudo isso, então você vai ser o governador, você vai cuidar de tudo isso, você vai ser o cara que vai cuidar dos mantimentos, você vai cuidar das sementes, vai cuidar dos pastos, vai cuidar de tudo. E ele nomeou José governador. Do rapazinho de 17 anos que foi vendido, foi jogado num buraco lá, para ser, né, jogaram para morrer e os caras passaram e compraram ele. Daquele rapazinho para governador do Egito, cara, muita água rolou. José foi passando por processos. Ele já sabia que a família não gostava muito dele, porque, né, era o preferidinho do pai. Aí, de repente, os irmãozinhos vendem ele. Então pense, e muitas vezes nós passamos por isso, no nosso dia a dia, de pessoas que não gostam de nós, que nos, né, hoje está na moda, fugiu a palavra, cancelar, você ser cancelado pelos outros, pelo que você pensa, pelo que você fala, pelo que você faz. José foi cancelado pelos irmãos. Cara, família, velho. José foi cancelado pelos irmãos. Mas ele se torna governador. Mas foi diferente do Abraão. Quando Abrão foi para o Egito. Abrão foi para o Egito, mentiu, que a esposa era a irmã. Abraão mentiu, mas José, Deus mandou ele para o propósito do Senhor. Deus mandou, né? Porque lá na frente o Senhor usou ele. E cara, dá os 7 anos de vaca gorda e José junta tudo lá, guarda nos celeiros. Começa a fome, os 7 anos de vaca magra. No primeiro ano da fome em Canaã, onde a família de José morava, os irmãos e o pai dele. E Jacó fala assim, ó, no Egito, os caras têm comida, então vocês pegam aqui, ó, pega os camelinhos, pega os jumentinhos aqui, dinheirinho, vão lá e busquem alimento para nós. E eles foram.
E José reconheceu os irmãos quando eles apareceram. José reconheceu. Mas seus gente boa. Deus amado do Senhor. Mesmo cancelado pelos irmãos, José reconheceu. É claro, José deu uma cutucadinha ali, né? Porque ele prendeu os irmãos por 3 dias, depois mandou de volta. É claro, mandou de volta com o dinheiro. No próximo ano deu seca de volta, o pai mandou, vão lá e compram de novo. Eles foram lá. E é engraçado porque, mesmo quando José foi cancelado pelos irmãos, que ele foi preso, tudo isso que ele passou, ele se torna governador. E ele, quando ele se revela para os irmãos que ele é José, cara, eu fico imaginando a cena dos irmãos que cancelaram ele, que jogaram ele na cisterna lá, e depois vendem. Cara, aquele piazinho, governador hoje. Quando José era pequeno, ele teve o sonho e falou assim: eu sonhei que vocês iam se prostrar diante de mim. Os irmãos ficaram tudo no veneno, vamos matar esse caboclo aí. Mas quando eles foram pedir comida, eles estavam de joelho diante do governador. São processos que nós passamos. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. E nós precisamos entender que nesses processos nós estamos crescendo. José estava crescendo nesse propósito. José, depois que ele se revela, ele chama seu pai, eles vão tudo morar em Gósen, no Egito. E José alimenta a família inteira dele, com todos os servos, todos os animais, todos os filhos dos irmãos dele. José alimenta a família inteira. Cara, vamos combinar. Se fosse nos dias de hoje, muitos iam deixar os irmãos passando fome. Iam falar assim: caras, mas nem que venha chorando na porta de casa, não vou ajudar. Infelizmente, muitos iam fazer isso hoje. Mas os processos nos preparam para nosso propósito. A tribulação de José fez com que ele ficasse atento àquilo que o Senhor queria fazer com ele ali. Em todo momento que ele fazia alguma coisa lá no Egito, ele falava assim: mas é o Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Eu interpreto os sonhos por causa do Senhor. Ele sabia que, mesmo ele estando ali no meio daquela dificuldade toda, ele estava ali por algum propósito. Ele continuou fiel ao Senhor, ele continuou firme naquilo que o Senhor tinha para ele. E tudo que ele tocava, ele prosperava. Ele estava fazendo o propósito dele. E lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, quando vai falar do filho pródigo, muitas vezes nós somos esse filho pródigo e nem percebemos, sabe? Nós não pegamos a herança do nosso pai, né? Nós falamos sobre herança semana passada. Nós não pegamos a herança do nosso pai, torramos e voltamos para casa. Mas nós pensamos que nós sabemos fazer as coisas por nós mesmos e ficamos batendo cabeça. Depois a gente volta o cão arrependido. Sabe? E na história do filho pródigo, o pai foi muito bondoso com ele. O pai dele recebeu ele com uma festa, um banquete, deu um anel, botou um anel no dedo dele. Hoje ainda estava conversando com a Jaque lá em casa, porque eu sempre passo para ela o esboço da palavra. E aí, amor, tá muito ruim, tá muito bom? E cara, ela me mandou um link sobre infantilização da sociedade, onde adultos pensam que é criança, quer ser criança,
Nós estávamos em Curitiba, começo de ano, se não me engano, dando uma volta no shopping e, cara, era um domingo à tarde, assim, 6 horas da tarde, nós andando no shopping e de longe eu vejo duas adolescentes vindo, devia ter uns 16, 17 anos, de bracinho cruzado assim, né? E eu achei estranho o negócio assim, não é verdade. Uma delas com uma chupeta na boca. Uma chupeta na boca. E, cara, flutuando a menina, né? Se achando, sabe? Ela é um exemplo, mas muitas vezes nós não estamos com chupeta na boca, mas nós estamos cauterizados e nós nos impedimos de sentir dor. Nós nos impedimos de passar pelos processos. E, cara, processo é dolorido. Não é fácil. Não é fácil você... já falei isso uma vez aqui, mas, cara, para quem vai começar a dirigir? Para alguns é até de boa, mas, cara, para alguns é difícil. Você sentar na frente, tremendo na frente do volante. A minha esposa, ela fez 11 vezes a prova de direção. E dirige muito bem. Eu saía com ela, ela fazia a prova e repetia, eu saía com ela, ela fazia tudo certinho. Tudo certinho. Mas no dia da prova, era a perna que tremia, esquecia de alguma coisa. Então nós nos cauterizamos, nós nos impedimos de fazer as coisas da forma correta. Nós não queremos sentir dor. Tem pessoas que são até viciadas em remédio, não sei o nome da palavra. Hipocondríaca. Por quê? Tem pavor de sentir dor. Mas são as dores que nos levam a crescer. Quando uma criança, eu não me lembro disso, mas quando uma criança começa a crescer ali dos 12 anos para cima, 10, 11 anos para cima, começa a sentir dor no corpo, porque os ossos, o corpo está esticando, são as dores do crescimento. Tem criança que sofre com essas dores, mas é preciso, para ela não ser uma criança pro resto da vida, né? Ela precisa crescer, e essa dor precisa vir. Nós precisamos entender que o Senhor está no meio de todos esses processos. Nos mais doloridos tem processo que é bom. Você está no processo de meio, isso é da hora. Mas tem processo que é dolorido, você não quer passar. Eu vou... Sabe, nós somos desafiados pelo Senhor todos os dias a não sermos os mesmos. E abre comigo lá Jeremias 18. Vou precisar na tela lá, que isso eu não tenho aqui no... Jeremias 18, a partir do versículo 1. Acho que é do
3 em diante. Jeremias 18, a partir do versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Sabe, às vezes nós somos assim, ó. Somos como uma argila. Vem aqui, amor. Nós somos como uma argila nas mãos do Senhor. Tem um irmãozinho, fui lá na casa do Guilherme hoje. Falei, Guilherme, cara, o Guilherme, ele trabalha com isso aqui, sabe? E eu falei assim, cara, como é que é o processo para você fazer uma caneca, fazer um pote de cerâmica? Sabe, começa tudo com argila. Então eu fui lá, peguei uma argilinha dele. E quando o oleiro pega o barro, bem provável todo mundo já viu, né? O oleiro trabalhando com barro ali, você vê ele lá e alisando, e aquilo vai tomando forma, ele faz aqueles negócios bonitos. Só que, cara, quando... No caso, ele não tá fazendo uma coisa bonita, né, gente? Eu não sei trabalhar com isso aqui não, tá? Só o Senhor. E nós vemos que a forma, nós pensamos que a forma, ela se dá por fora. Né? Ele vai alisando, aquele negócio está rodando e a forma vai dando por fora. Mas na verdade, para chegar numa caneca como essa aqui, a forma ela é feita por dentro. O processo ele é feito de dentro para fora. Primeiro, o oleiro faz a parte interna do objeto que ele está fazendo. E depois, com o interno feito, ele automaticamente se faz por fora. Então, quando nós estamos no processo, quando nós estamos na mão do oleiro, porque isso aqui é um processo, porque ele pega o barro, ele pega a argila aqui, ó, bruta, e ele vai colocando água. Se colocar muita água, fica mole que você não consegue trabalhar. Se você colocar pouca água, ela fica dura, você também não consegue trabalhar. Mas você vai colocando água aos poucos, para chegar ao ponto que você precisa, que você consegue trabalhar. Então, quando nós estamos... Você vai brigar comigo. Quando nós estamos no processo, estamos passando por esse processo, nós deixamos que o Senhor nos molde, nós deixamos que Ele faça aquilo que Ele precisa fazer em nós, porque nós podemos dizer assim que a água, ela é o processo da palavra do Senhor em nossas vidas, que nos molha, que nos encharca, que nos leva, que nos deixa ao ponto do Senhor poder nos usar. Depois você vai ter que limpar esse microfone aqui, meu irmão. Obrigado, amor. Então o oleiro está trabalhando ali. E o barro está aqui, ó. Esse é o processo. Ele faz a caneca, faz o que ele quer aqui. Daqui ele vai para o fogo. 1000 graus. Primeira torra. O Senhor nos prova. O Senhor nos queima. É dolorido? É dolorido. Mas é preciso. Sabe por quê? Porque quando nós estamos prontos, o propósito disso aqui é esse. Mas para o propósito ficar pronto, tem todo o processo antes. Você só vai conseguir fazer aquilo que o Senhor tem para você, se você se deixar passar pelos propósitos, pelos processos. Você só vai entrar num casamento sadio se você passar pelos processos.
Fiz uma lambança aqui. Então, sabe, nós precisamos entender que maturidade, até aqui nós falamos sobre processo, mas maturidade é nós entendermos que todo o nosso processo, essa aqui é a nossa maturidade, nós já estamos realizando o nosso propósito, esse aqui é o nosso processo. A nossa maturidade vem quando nós deixamos os processos fazerem parte da nossa vida. Quando nós deixamos os processos nos moldarem para aquilo que o Senhor deseja nos ver prontos. Como com uma menina de 16 anos, com uma chupeta na boca, no meio do shopping lotado, vai chegar numa maturidade dessa. Eu creio que um dia ela chegue, mas ela vai pedalar um pouquinho mais. Porque ela não aceitou o processo de crescimento dela, de que ela já não é mais criança, de que ela precisa viver uma vida de... A criança precisa sair da infância dela e ir para uma pré-adolescência, adolescência, jovem e se tornar um adulto. São processos. Uma criança não pode ir de 10 a 20 anos assim. A criança precisa passar pelos processos. Gálatas 4, a partir do versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Por mais que a criança seja herdeira de tudo, na época, os historiadores não sabem dizer se na época era costume ou era lei. Mas, cara, mesmo que a criança fosse dona de tudo, herdeiro, o pai morreu, aquilo que nós falamos semana passada, o pai morreu, ele é herdeiro de tudo. Mas ele não pode assumir tudo porque ele é criança. Ele não pode pular etapas. Um filho, quando ele não é maduro, ele vai fazer caca, como o filho pródigo. Ele pensou que ele era suficiente, ele pensou que ele estava maduro o suficiente para fazer o que ele queria. Pai, me dá tudo, me dá o que é meu, porque eu quero viver a minha vida, eu sei o que eu faço da minha vida. Pai, com muito amor, vai lá, dá para ele, divide tudo, dá para ele, e ele sai, torra tudo. E quando ele está lá com os porcos, ele percebe, cara, eu não sou maduro nada. Não sou maduro. Ele não se deixou passar pelo processo de amadurecimento. Então ele olha para trás e lembra dos escravos do pai dele. Cara, os servos do meu pai, eles comem do bom e do melhor. Vou voltar para o meu pai. Vou ser escravo do meu pai. Ainda não estava maduro, porque ele não estava pensando como filho. Ele volta para casa. O pai recebe ele com uma festa. E o outro filho que estava em casa também não era maduro, porque ele tinha tudo, ele podia usar tudo, estava tudo à disposição dele. E ele fala para o pai, poxa pai, aquele que gastou tudo lá, você deu uma festa para mim, que estou aqui, você não faz nada. Às vezes nós estamos aqui dentro e somos criança, e deveríamos ser adultos já, deveríamos ser maduros, mas nós olhamos para Deus
E pensamos que Deus tem que me abençoar, Deus tem que derramar do céu o maná todos os dias. Amadurecer é nós olharmos para Deus e agradecer a Ele, porque nós temos a oportunidade todos os dias de fazermos a vontade dEle, de sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da nossa meninice, largarmos a chupeta. Então eu queria convidar a galerinha do louvor. Sabe, quando eu peguei essa argila hoje, ela veio num bloco assim, ó, duro, que eu não conseguia apertar ela. Não tinha como apertar ela, de tão firme que ela era. Nós somos assim. Nós começamos duro. Começamos como um barro que não quer ser maleável. Ele não quer ser maleável. E nós precisamos nos encharcar do Senhor. Eu estava relutando comigo mesmo aqui, mas essa semana tem um rapaz que nós temos acompanhado. Que nós temos visto quanto ele tem se colocado nos processos. Quanto ele tem, sabe, olhado para ele falando assim, eu não consigo sozinho. Processo, maturidade, é você olhar para você e falar assim, eu não consigo sozinho. Eu não posso continuar fazendo as coisas sozinho, não posso continuar fazendo as coisas pelo meu braço, pela minha força. Nós vínhamos acompanhando ele por um tempo. E nessa semana ele tomou a decisão que talvez seja mais importante da vida dele nesse momento. Ele vai estar afastado de nós por 6 meses. Quando eu olho para a vida dele, eu vejo um barro assim, ó. Está se formando ainda. Ele não sabe tudo que ele pode fazer no Senhor. Talvez ele esteja desse jeito aqui mesmo, aqui, ó. Todo informação, com alguns buracos para tapar, uns lugares onde precisa preencher, outros que precisa tirar que tem demais. Sabe, eu olho para a vida dele e eu fico pensando assim, cara, como que muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e nós não aceitamos o processo. Ele lutou contra esse processo por anos. Então que nós possamos nos jogar nos processos. Se deixe passar pelos processos. Se deixe passar pelas noites em claro, onde você vai estar lutando. Mas não passe por tudo isso sozinho. Abraão tinha uma promessa de que dele sairia nações. Mas uma nação não vem sozinho. Você não consegue fazer uma nação sozinho. Você precisa de pessoas. O Senhor tem colocado pessoas ao teu redor. Pessoas para caminhar com você. Não tente passar por isso sozinho.
Aceite o processo de que tem pessoas ao teu lado para te ajudar. De que o Senhor colocou alguém ao teu redor. Uma nação não se faz sem experiência. Pega essa pessoa que o Senhor colocou ao teu lado e vai criando experiência com essa pessoa. Rasga o teu coração para ela. Uma pessoa de confiança. Rasga teu coração para ela. A palavra diz que nós devemos confessar um para o outro, para sermos curados. Podemos fazer isso para Deus? Podemos. A palavra diz para nós fazer para Deus. Mas ela diz para nós fazermos uns para os outros para sermos curados. O processo do 1 a 1 nos traz experiência, nos traz crescimento, nos faz passar pelos processos. Para saindo da experiência, nós termos maturidade para gerenciar uma nação. Porque aí, depois do processo, você vai estar no teu propósito, maduro. Então, enquanto o louvor toca uma canção, eu quero que você coloque diante do Senhor aquelas áreas onde o Senhor está tentando fazer um processo, ou Ele está fazendo um processo na tua vida. Muitas vezes você precisa de ajuda para passar por esses processos. Então coloque diante dEle, sabe? Se jogue nos processos. Às vezes nós estamos no deserto, sozinhos. Às vezes nós estamos numa caverna, escondidos. É um processo. Amem os processos. Amem os processos. Porque, cara, quando você sai de um processo, você amadurece naquela área, você vai entrar em outro processo. Aos que já trabalham, sabe que quando você for entrar nessa empresa onde você trabalha, loja, mercado, enfim, você precisou passar por uma entrevista. Da entrevista você foi, muitas empresas dão treinamento, e você foi passar pela experiência, para depois você ser efetivado, para depois você estar maduro para fazer aquilo que eles te contrataram para fazer. Então, enquanto eles adoram aqui, enquanto eles cantam uma canção, rasga o teu coração diante do Senhor. E se você não tem deixado com que o Senhor ministre o teu coração com o teu irmão do lado, aquele irmão que você sabe que ele está ali para te ajudar, rasga o teu coração com o Senhor também.